Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre classificação dos hormônios, certo? Olha só, galera, é interessante você saber antes de iniciar aqui que os hormônios são mensageiros químicos, são substâncias que são produzidas por glândulas que vão agir lá em células distantes, certo? Lembrando isso aqui, vamos voltar aqui, olha só que interessante. Existem hormônios no nosso organismo, que são produzidos no nosso organismo, que são simplesmente moléculas de aminoácidos, certo? Como assim, professor? Olha só, um exemplo é o T3 e o T4. Esses hormônios são os hormônios produzidos lá na glândula tireoide, você vai estudar lá no nosso vídeo de sistema endócrino, que são, esses hormônios são simplesmente moléculas de aminoácidos, certo? O que é interessante você saber sobre a classificação dos hormônios? A partir do momento que você sabe a classificação desses hormônios, você vai saber onde eles vão agir no nosso organismo, certo? Por quê? Você sabe que lá na nossa membrana plasmática, ela tem, parte dela, grande parte inclusive, é feita de lipídio, certo? Lipídio. Um aminoácido, ele não vai atravessar a membrana plasmática por ser um aminoácido, certo? Diferença de polaridade. Você vai saber isso lá em química. Então, ele não vai passar pela membrana plasmática devido a essa diferença de polaridade, certo? Então, a partir do momento que você sabe que ele não vai atravessar a membrana, você vai saber que a ação dele vai ser ali acima da membrana, certo? Se caso ele for passar lá para dentro para fazer alguma coisa lá dentro, uma reação, ele vai precisar do que nós chamamos de um mensageiro, um segundo mensageiro que está dentro da membrana plasmática, certo? Para ajudar ele a atravessar essa membrana, certo? Então, por isso é interessante você saber a classificação dos hormônios. Então, um aminoácido, ele não vai agir lá no citoplasma, certo? Ele não vai atravessar a membrana plasmática, a não ser que tenha um segundo mensageiro para ajudá-lo, né, nesse processo. Então, olha só. O segundo exemplo são os peptídeos. O que são peptídeos? Peptídeos, galera, são vários aminoácidos, certo? É simples. Um peptídeo são várias moléculas de aminoácidos, certo? Então, um exemplo de hormônio que são moléculas de peptídeos é a vasopressina. O que é a vasopressina? Ou também chamado de ADH, hormônio antidiurético. É o hormônio lá que age lá no nosso rim, certo? Sistema excretor, você vai estudar ele lá no sistema excretor, certo? Então é a vasopressina, ou também chamado de ADH, certo? É um exemplo de peptídeo, ele é derivado de peptídeo, esse hormônio. Então, nós possuímos também hormônios proteicos, que é proteínas, né, galera? Então, proteínas. Olha só que interessante isso aqui. O exemplo clássico de hormônio proteico que o nosso corpo produz é a insulina, lá no pâncreas, nas ilhotas de Langerhans, certo? Insulina. O que é interessante você saber? A insulina ela é uma proteína. A partir do momento que você estudou o sistema digestório, você vai saber que uma proteína ela vai ser digerida lá no nosso estômago, certo? A proteína. Se você administrar a insulina, para quem não sabe, a insulina é usada para pessoas diabéticas, ou o nosso organismo também produz insulina, normalmente. Se essa insulina for administrada de forma oral, ela vai ser digerida lá no nosso estômago. Então o que é interessante você saber? Essa insulina, quando usada para diabéticos, elas devem ser aplicadas, certo? Não ingeridas oralmente, certo? Elas devem ser aplicadas, porque se você ingeri-la, ela vai ser digerida lá no estômago por ser uma proteína, certo? Então ela tem que entrar direto no seu vaso sanguíneo, certo? Interessante você saber disso, já caiu em prova esse lance da insulina, certo? Então olha só, ela é um exemplo de proteína, certo? São hormônios que são moléculas de proteína. Existem também os hormônios esteroides. Lembrando aqui que, olha só, esses três primeiros que eu falei, aminoácidos, peptídeos e proteicos, eles não vão agir lá no citoplasma, porque eles não vão atravessar devido à diferença de polaridade, certo? Eles não vão atravessar a membrana plasmática. Então, agora a gente chegou aqui nos esteroides. O que são esteroides? São hormônios de origem lipídica, certo? Esteroides são moléculas de origem lipídica. Então, um exemplo é a testosterona, certo? Lá nos homens, na mulher, o estrógeno. Então, ela também é produzida na mulher, mas é mais clássica do homem. Então, olha só, a testosterona é um exemplo de esteroides. O que são esteroides? Moléculas derivadas de lipídios. A partir do momento que você sabe que ela é derivada de lipídios, você vai saber que ela vai atravessar a membrana plasmática. Então, ela vai agir lá dentro no citoplasma, certo? Ela vai atravessar a membrana plasmática.
Então foi esse o vídeo, é curto, foi só para vocês entenderem. Não esquece de se inscrever, não esquece de deixar o like se curtiu o vídeo. Fica ligado aí que tem coisa nova vindo, beleza? Até o próximo vídeo.